Olá. Olha, é triste quando você diz para alguém que para que ela possa ser salva, ela precisa crer naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, que naquelas 3 horas de trevas ele recebeu o juízo de Deus que eu merecia e todo aquele que nele crê, e que aquele sangue derramado é o sangue que purifica de todo pecado. E a pessoa diz que isso não é o suficiente, que você precisa fazer algo a mais, você precisa ter um bom comportamento, ir para a igreja, uma lista enorme de coisas que com certeza ela não vai conseguir cumprir. E nem se conseguisse, isso não seria aceito por Deus. Quando alguém diz que precisa fazer algo a mais para ser aceito por Deus, além do sacrifício de Cristo, isso implica que a obra de Jesus na cruz não foi suficiente. Isso contradiz as Escrituras, que afirmam que Deus ficou plenamente e completamente satisfeito com o sacrifício do seu único filho. E eu estava lendo aqui uma passagem que ela diz o seguinte: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso está escrito em Isaías 53, versículos 10 e 11. Se Deus se agradou do sacrifício de Cristo e ficou satisfeito com a sua obra, que outro sacrifício alguém poderia oferecer que fosse maior ou aceitável do que o próprio Filho de Deus, aquele Filho unigênito que agradou ao Pai desde sempre? O que um pecador poderia apresentar a Deus que fosse superior ao sangue puro e imaculado de Cristo? Aquele cordeiro puro e sem pecado, né? Como diz no hino, o cordeiro de Deus puro e sem pecado. Por acaso existe alguém puro e sem pecado nesse mundo que possa agradar a Deus? Em Hebreus 10, 14 diz o seguinte: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha, se alguém tenta complementar a obra de Cristo com suas próprias ações, está na prática dizendo que o seu próprio sacrifício, seja ela boas obras, rituais, esforços pessoais, sofrimentos, perseverança, é mais aceitável do que o sacrifício perfeito de Deus. Isso não apenas diminui a cruz de Cristo, como também exalta o orgulho humano, como se a salvação dependesse do que fazemos, e não do que Cristo já fez. Cristo, ele é o suficiente. Qualquer tentativa de adicionar algo à sua obra é, na verdade, um insulto à suficiência do sacrifício que Deus já aceitou e que lhe trouxe prazer. Em outra passagem que eu estava lendo agora, uma cena futura que se passa no céu, diz o seguinte: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Isso está em Apocalipse 4, versículo 10 e 11. Em outra passagem fala que pelo teu sangue compraste e fizeste para Deus reis e sacerdotes. Então, nada que alguém possa fazer, ainda que seja de uma forma com uma boa intenção, isso vai ser aceito para Deus como condição de salvação para o homem. Imagina você em uma situação, seja um leito de morte ou uma outra situação parecida, onde você tem poucos minutos de vida. Qual tipo de perseverança e de ações e de lista de regras, de coisas que você vai ter tempo para cumprir, que possa ser útil para Deus como condição para a salvação, se assim fosse? Pois é, se você tiver alguns minutos de vida no final, no seu leito de morte, a única coisa que você vai conseguir fazer, isso é, se você tiver tempo para isso, é aquilo que aquele malfeitor fez na cruz. Senhor, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. E ele lhe disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, eis hoje o dia da salvação. Creia que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele na cruz levou o juízo de Deus que o pecador merecia, e com aquele sangue que foi derramado, todo o pecado daquele que nele crê foi então purificado. Esta é a condição e a única aceitável para Deus para que o homem seja salvo.